Olá, eu sou Rafael Ribeiro, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, que tem o objetivo de fazer você aprender matemática. Essa é a aula número 5 sobre o Teorema de Tales. Na aula de hoje, nós vamos resolver uma questão sobre a conversão de escalas termométricas, assunto que nós vimos na nossa aula anterior. Então, se você não assistiu essa aula, eu sugiro que você pause nosso vídeo, vá lá conferir essa aula 4, para que você entenda o que nós vamos fazer aqui na resolução dessa questão, tá ok? Vamos lá resolver? Bom, a questão diz assim, que a temperatura de uma caverna varia de 17 graus Celsius a 21 graus Celsius. Em determinado dia, a caverna de Santana, localizada na cidade de Apiaí, São Paulo, apresentou temperatura de 20 graus Celsius. Pergunta: que valores assinalariam dois termômetros, um graduado na escala Fahrenheit e o outro na escala Kelvin, no interior dessa caverna? Então veja bem, para resolver essa questão a gente tem duas opções. A primeira opção é, uma vez que você compreendeu o que nós fizemos na aula anterior, você memoriza as equações que nós deduzimos, tá? E aplica diretamente. Lembrando que a temperatura que você quer converter é 20 graus Celsius, tá? Segundo a nossa questão. Bom, a outra opção, e aqui eu normalmente indico, é que você abrace o que foi feito na teoria, né? Use a ideia dos termômetros, aquela régua que nós fizemos, e use o ponto de gelo e o ponto de vapor numa escala, juntamente com o ponto de gelo e o ponto de vapor na outra escala, e aí a gente usa o Teorema de Tales, observando, né, a ideia do feixe de retas paralelas cortadas por dois transversais. Então, fica a seu critério, tá? A forma como você vai fazer. Aqui a gente vai usar a ideia aplicar o que nós fizemos na teoria na aula passada. Então acompanha comigo. Olha só, a temperatura que nós queremos converter é a temperatura de 20 graus Celsius. E a gente quer converter essa temperatura nas escalas Fahrenheit e na escala Kelvin. Aqui. Bom, nós vamos transformar primeiro para a escala Fahrenheit, tá? Então, veja bem, a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar essas réguas, tá? Que vão representar as temperaturas de vapor, né? O ponto de vapor e o ponto de gelo nessas escalas. Bom, o primeiro termômetro, vamos falar que é da escala Celsius, tá? E o outro termômetro vai ser na escala Fahrenheit. Pronto. O próximo passo é exatamente colocar nesses pontos aqui o ponto de gelo, que vai ficar aqui embaixo, no caso na escala Celsius é 0, e o ponto de vapor é 100. Na escala Fahrenheit, o ponto de gelo é 32 e o ponto de vapor é 212. Então, olha só, presta bem atenção. Esses valores não são fornecidos nas questões para a gente vai ter que saber. Por isso que a gente estudou um pouco da teoria na aula passada, que é justamente para que isso a gente vai ter que saber, vai ter que lembrar. O ponto de gelo nas principais escalas termométricas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, tá? Muito bem. Aí, uma vez que a gente faz isso, a gente vai pegar a temperatura que a gente quer converter, que nesse caso aqui é a de 20 graus Celsius, ó, vou marcar aqui no termômetro em Celsius, 20, e vou pegar o correspondente, ó, vai dar mais ou menos aqui, na escala Fahrenheit. Bom, esse correspondente nós vamos chamar de TF, tá? Para representar a temperatura em Fahrenheit. Muito bem, aí o próximo passo que a gente utiliza é exatamente traçar as paralelas para a gente enxergar as condições do Teorema de Tales. Veja, olha só, vou tracejar essas retas, que é para a gente conseguir visualizar bem
as condições do teorema de Tales. Olha só, olha como a gente já consegue ver um feixe de retas paralelas, olha só, cortadas por duas transversais. Muito bem. E agora como é que a gente vai aplicar o teorema de Tales? Muito simples, tá? Então, a gente vai montar a proporção, né? Já que os segmentos em uma das transversais vai ser proporcional aos segmentos na outra transversal. Vamos pegar assim, ó, esse segmento aqui, que vai do ponto 0 ao ponto 20, tá? Então, qual vai ser o tamanho desse segmento? A gente viu isso na outra aula, vai ser o ponto final menos o inicial, vai ser 20 menos 0. E aí vai ficar assim, ó, 20 menos 0 sobre o segmento maior, que vai de 0 a 100. Ou seja, vai ser 100 menos 0. 100 menos 0 a gente vai fazer direto, eu já coloco o 100 aqui. Isso vai ser igual... Bom, aí você vai pegar os correspondentes na outra transversal, ó. Vai ser o segmento que vai de 32 a TF, e aí se a gente quiser saber o tamanho dele vai ser TF menos 32. TF, tá? Menos 32. E pega o correspondente, que é o segmento maior, né? Que vai de 32 a 212. Se a gente fizer 212, que é o ponto final menos o inicial, 32, vai dar 180. 180, né? Pronto. Montamos a proporção vinda do teorema de Tales. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer esse 20 menos 0, que dá para fazer, para ficar melhor, mais interessante. Então, vai ficar 20, e aqui vai manter o 100. Né? 20 menos 0 é 20. E isso aqui vai ser igual a TF, que a gente quer determinar, menos 32. E isso sobre 180. Bom, agora sim a gente vai multiplicar cruzado, né? Já que isso aqui é uma proporção. Bom, a ideia, como já falei outras vezes, é a gente multiplicar logo onde está a letra, que é o TF que a gente quer determinar. Então a gente multiplica logo aqui. Vai ficar assim, tá? 100 vezes TF menos 32, ó, vou colocar aqui, TF menos 32, igual, agora, a 20 vezes 180. 20 vezes 180. Muito bem. Só que a gente tem que lembrar um detalhe importante nessa multiplicação cruzada, é que o 100 ele vai multiplicar a expressão toda, TF menos 32. E se a gente escrever dessa forma, e esse é um erro muito comum que a gente comete na resolução das questões de matemática, fazer isso aqui, colocar isso dessa forma, e na verdade, quando a gente escreve assim, a gente está dizendo que o 100 está multiplicando só o TF, e não o 32. Então, para resolver isso daí, a gente faz o uso do parêntese. Pronto. Agora sim, você está dizendo que o 100 está multiplicando a expressão TF menos 32. Bom, aí como é que a gente desenvolve isso? Muito simples. Vai ser 100 vezes TF, vai multiplicar esse número de fora, vai multiplicar todos os números dentro do parênteses, todos os elementos. Então vamos lá para cima escrever 100 vezes TF, acompanha aí, 100 vezes TF, aí aqui a gente vai preservar o sinal de menos, esse sinal de menos vai ficar 100 vezes 32. Aí para fazer essa multiplicação, vamos usar uma forma prática, mas se você quiser fazer no rascunho, não tem problema, da maneira convencional. Olha só, quando tem esses números com zero à direita, como é que a gente vai fazer essa multiplicação? A gente pode fazer. Basta você pegar esse número diferente de zero, nesse caso 1, e multiplicar ele pelo outro número, ou seja, 1 vezes 32 é 32. Aí você vem e escreve. E aí, para finalizar, você vai acrescentar os zeros, que são do 100. Então, você vai acrescentar os dois zeros, ó, 0 e 0. Ou seja, 100 vezes 32 vai ser 3.200. Muito bem. Agora, isso aqui vai ser igual... Aqui a gente vai fazer algo parecido. Olha, 20 e 180. Olha esses zeros aqui à direita. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o 2 vezes
o 18. Se você fizer 2 vezes 18, com certeza dá 36. Então, olha só, 36, e aí você só faz acrescentar o 0 do 20 e o 0 do 180. Pronto. Ou seja, 20 vezes 180 vai ser 3.600. Bom, agora o objetivo, já que a gente está diante de uma equação, é isolar a nossa letra, que é TF, né? Bom, para isso nós vamos fazer esse 3.200 passar para o outro lado da igualdade ou para o outro membro da equação usando a operação inversa. Então, o que vai fazer? Isso aqui vai repetir o 100 vezes TF, tá? E aí aqui vai ficar o 3.600, que já está aqui no outro lado. Agora o 3.200 vem para cá somando. 3.200. Prontinho. Olha aí como fica. Bom, aqui a gente já pode fazer nessa conta, 3.600 mais 3.200 com certeza vai ser 6.800, tá? E aqui a gente vai aproximar, tá? Vai ficar 100 vezes o TF. Tá aqui. Agora, olha só, como esse 100 está multiplicando para isolar aqui o TF, 100 vezes TF, então já que está multiplicando, a gente pode fazer a mudança de lado da igualdade com a operação inversa, que vai ser a divisão, né? Então, TF é igual a 6.800 dividido por 100. Você pode fazer essa divisão da maneira convencional, tá? Ou você pode usar a forma prática. Então, vai ser como? Ó, TF vai ser igual... Atenção aqui. Quando tem esses zeros, você pode fazer as simplificações. Ó. Um zero de cima com um zero de baixo, um zero de cima com um zero de baixo. Você pode fazer dessa forma. Mas se você não consegue visualizar bem isso, você pode fazer normalmente. 6.800 dividido para 100, você vai conseguir também o resultado, tá bem? Agora, olha que sobra aqui, 68 dividido por 1, que é 68. Então, olha só, 68 graus Fahrenheit. Pronto. Aqui nós determinamos já, ou seja, a temperatura no interior da caverna, 20 graus Celsius, corresponde na escala Fahrenheit a 68 graus Fahrenheit. Perfeito? 68 graus. Muito bem. Agora, nós não terminamos a questão, por quê? Porque pede também para a gente determinar a temperatura na escala Kelvin. Tá? Bom, aí o passo é a mesma coisa. O que a gente vai fazer? Desenhar os termômetros. Veja bem, ó, vou desenhar aqui o termômetro. Ó, o termômetro na escala Celsius e o termômetro na escala Kelvin. Vamos colocar aqui o K de Kelvin. Pronto. Bom, como é que fica agora? O próximo passo a gente já sabe, colocar o ponto de gelo e o ponto de vapor. Na escala Celsius, 0 e 100. Na escala Kelvin, aí a gente tem que lembrar, tá? É 273 e o ponto de vapor é 373. Tá? Essas duas escalas, elas são escalas centígradas, né? Ou escala centesimal, porque o intervalo é de 100, né? Entre o ponto de gelo e o ponto de vapor. Perfeito. O próximo passo é pegar a temperatura que a gente quer converter, que nesse caso ainda é a temperatura de 20 graus Celsius, e aí você vai ver o correspondente na escala Kelvin. E aí a gente vai escrever TK, temperatura em Kelvin. E aí o passo seguinte é a gente, se você já entendeu, né, nem vai precisar, mas vamos fazer isso daqui para a gente enxergar as condições do Teorema de Tales. A gente traceja aqui nesses pontos as retas paralelas para a gente fazer a identificação, né, das condições do Teorema de Tales. Todos esses pontos, esses 3 pontos aqui que nós determinamos, vai ficar assim. Pronto. Olha lá, retas paralelas
cortadas por duas transversais. E aí a gente vai aplicar o teorema de Tales da seguinte forma. Esse segmento aqui, tá? O de baixo, a gente faz isso nas escalas termométricas. Ou seja, o tamanho desse segmento, que vai de 0 a 20, vai ser 20 menos 0, ponto final, menos o inicial, sobre o segmento maior. Vai pegar de 0 a 100, que vai ser 100 menos 0, que com certeza é 100. Aí você coloca aqui. Isso aqui vai ser igual, olha só, o correspondente na outra transversal, de 273 a TK, ou seja, vai ser TK menos 273, sobre de 273 a 373, que vai ser o segmento maior, né? Só marcar aqui o correspondente que nós fizemos, vai ser 373 menos 273 é 100. Pronto. Agora, veja bem, vamos fazer aqui o 20 menos 0, que vai ser 20, claro, sobre 100. E isso aqui vai ser igual a TK, olha lá, TK menos 273 por 100. Aqui. Bom, agora olha só, a gente pode fazer da maneira que que a gente faz, multiplicar cruzado e fazer os cálculos todos, muito parecidos com a primeira parte da resolução, ou a gente pode usar também uma outra técnica que eu acho que pode ajudar bastante a gente na velocidade da resolução. Então veja bem, quando você tem uma proporção, assim, né, a igualdade entre as duas razões, em que esses elementos de baixo são iguais e o de cima também, se forem iguais, a gente pode fazer a simplificação desses valores. Ó. Pode simplificar o 100, ou seja, ele vai ser eliminado daí. E aí você vai obter apenas isso, ó, 20 igual a 20 igual a TK, vou organizar aqui. 20 vai ser igual a TK menos 273, tá? Pronto. Aí. Bom, agora, uma coisa que a gente já fez também em outras aulas nossas. Veja essa igualdade aqui. 20 é igual a TK menos 273. Como é uma igualdade, e a gente está vendo que 20 é igual a essa expressão, a gente também pode dizer, então, que essa expressão é igual a 20, né? Fazendo essa inversão aqui na igualdade. Porque a gente pode fazer. Então, vai ficar assim, olha. TK menos 273 igual a 20. Certo? Agora sim, olha, como eu tenho que isolar a temperatura em Kelvin, basta eu pegar menos 273, né, o 273, usar a operação inversa, passar para o outro lado, somando. Vamos fazer aqui, tá? Bom, então TK, já isolando, ó, TK vai ser igual a 20, que já está aqui no outro lado, mais 273. Perfeito? Bom, agora, fazendo a soma, 20 mais 273, ou seja, TK vai ser igual a 293 Kelvin, que é a unidade nessa escala. Bom, então, essa é a resposta. 20 graus Celsius corresponde na escala Kelvin 293. Perfeito? Muito bem. Essa foi a aula 5 sobre o teorema de Tales, uma aplicação na conversão de escalas termométricas. Nós resolvemos uma questão, tá? Para que você consiga aprender de uma forma bem prática, tá ok? Então, eu agradeço a atenção de todos e se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir, né? A sua curtida, o seu like. Compartilhe o vídeo com seus amigos, seus familiares, para que esse vídeo atinja o maior número de pessoas,
que vai com certeza ajudar nesse processo de ensino-aprendizagem e nessa relação, nesse caso aqui, nesse assunto, entre a matemática e a física, que é algo bem interessante da gente fazer, né? Então, dê essa sua contribuição nesse trabalho, que a gente vai conseguir trazer muitos vídeos nesse ano de 2022. Bom, mais uma coisa antes da gente encerrar a nossa aula, eu peço que para quem não me segue no Instagram, que vá lá e siga a gente, porque lá a gente coloca as fotos do nosso quadro, do resumo, tá? E aí você pode estar salvando essas imagens para você estar estudando. @rafael.ribeiro20. Esse é meu Instagram, então você pode ir lá, digita isso, segue a gente por lá, que aí você vai estar a par. A gente comunica as nossas aulas também nos stories. A gente pode estar fazendo enquete, a gente vai começar a fazer agora lá no Instagram, enquete, para saber qual é o assunto que você quer estudar, tá? E aí, conforme for acontecendo, os assuntos que mais aparecerem, a gente vai estar trazendo aqui no nosso canal. Pode ser assunto, pode ser questão também, se você quer que a gente resolva alguma que você esteja com dificuldade de fazer, que a gente pode estar fazendo isso aqui no canal, tá certo? Então, mais uma vez, eu agradeço a atenção de todos e até a nossa próxima aula.